Você recebeu a indicação de cirurgia de tireoide e a primeira pergunta que veio à cabeça foi: doutora, vai tirar tudo? Logo depois vem outra dúvida muito comum: dá para tirar só o nódulo? E muita gente se surpreende, porque na prática a gente não tira só o nódulo. Hoje eu vou te explicar com calma a diferença entre a tireoidectomia parcial e a tireoidectomia total, quando cada uma costuma ser indicada e o que realmente muda depois da cirurgia. Eu sou a doutora Eduarda Pena e esse é o Tireoide com Leveza, um espaço para entender sua saúde da tireoide de um jeito leve, claro e sem complicação. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta, localizada aqui na frente do pescoço. Ela é formada por dois lados, um lobo direito e um lobo esquerdo, ligados por uma parte central que a gente chama de istmo. Essa anatomia é muito importante porque, quando falamos em cirurgia de tireoide, basicamente existem duas possibilidades. Ou a gente remove um lado da glândula, uma das asas da borboleta, ou a gente remove a glândula inteira, a tireoide inteira. Essa é uma das dúvidas mais frequentes no consultório. A pessoa chega e pergunta: doutora, não dá para tirar só o nódulo? E a resposta, na maioria das vezes, é não. O nódulo não é uma estrutura solta que a gente vai lá e tira. Ele faz parte do tecido da tireoide, ele fica ali entremeado nela. Então, tentar retirar apenas o nódulo pode aumentar o risco de sangramento, porque a tireoide é um órgão altamente vascularizado, dificultar o controle ali durante a cirurgia, prejudicar o resultado cirúrgico e dificultar uma nova abordagem cirúrgica futura, caso surja uma nova necessidade. E, em alguns casos, não resolver completamente o problema. Por isso, quando existe indicação cirúrgica, o mínimo que a gente costuma fazer é retirar metade da tireoide. Esse tipo de cirurgia se chama lobectomia ou hemitireoidectomia, ou tireoidectomia parcial, como eu gosto de chamar. É como se a tireoide fosse uma esponja e você não consegue tirar só um pedacinho ali dela. Você tem que remover um pedaço inteiro, com segurança. Vamos organizar os nomes que costumam gerar confusão. Quando falamos em tireoidectomia parcial, na prática estamos falando da retirada de um lobo da tireoide juntamente com o istmo, que é aquela pontezinha central. Já a tireoidectomia total é a retirada da tireoide inteira, os dois lobos e o istmo. Você também pode ouvir o termo tireoidectomia subtotal ou near total, mas hoje ela é pouquíssimo utilizada. No passado, ela era feita na tentativa de manter alguma produção de hormônio. Na prática, essa produção nunca era suficiente para suprir a necessidade do corpo e ainda complicava muito uma nova abordagem cirúrgica futura, caso necessário. Por isso, hoje sabemos que ela não traz benefício e pode gerar problemas adiante. A cirurgia parcial costuma ser considerada quando o problema está concentrado apenas de um lado da glândula e o outro lado está saudável. Isso pode acontecer, por exemplo, em casos de um nódulo grande que está em um lobo e que está crescendo com sintomas compressivos, ou indicação estética, um nódulo com biópsia indeterminada localizado em apenas um lado da tireoide. E na maioria das vezes, hoje em dia, em casos de câncer de tireoide no estágio inicial, quando ele está bem localizado e é de baixo risco. A principal vantagem da cirurgia parcial é a possibilidade de preservar a função da tireoide. Se o lado que permanece é saudável, ele pode continuar produzindo hormônio. E assim, algumas pessoas não precisam usar a reposição hormonal depois da cirurgia. Mas isso é importante, isso não é uma garantia. Mesmo após uma cirurgia parcial, algumas pessoas evoluem sim com hipotireoidismo e podem precisar usar o hormônio. Cirurgia parcial não significa sem remédio, significa chance maior de manter a função. E mesmo que precise do remédio, a dose costuma ser menor, porque existe a produção natural. A tireoidectomia total é indicada quando a melhor estratégia é tratar a glândula inteira. Isso acontece, por exemplo, em casos de câncer de tireoide no estágio mais avançado ou quando existem critérios que indicam que a gente precisa tratar a glândula inteira. Doença bilateral, bócios volumosos dos dois lados ou algumas situações de hipertireoidismo em que a cirurgia é a melhor escolha. Aqui o raciocínio é simples. Quando toda a tireoide é retirada, o corpo deixa de produzir hormônio tireoidiano. Por isso, a pessoa vai precisar de reposição hormonal de forma contínua. Esse ponto costuma assustar bastante.
Mas quando o ajuste é bem feito, a maioria das pessoas vive bem e com uma boa qualidade de vida. Toda cirurgia tem riscos, e na tireoide alguns pontos são fundamentais. A voz, tanto na tireoidectomia parcial quanto na total, existe um cuidado com o nervo da voz. Na cirurgia total, esse cuidado acontece dos dois lados, então a dissecção é mais extensa. Outro ponto importante é o cálcio. Na tireoidectomia total, as paratireoides podem ser afetadas, o que pode levar a uma queda no cálcio no pós-operatório. Na maioria das vezes, essa queda é temporária. Na cirurgia parcial, esse risco é praticamente inexistente, porque a gente mexe nas paratireoides apenas de um lado. As do outro lado não são expostas ao risco. Em relação à cicatriz e ao tempo de recuperação, as cirurgias costumam ser muito semelhantes. O que muda mais é o acompanhamento depois da cirurgia. Essa decisão nunca é aleatória. Ela leva em consideração o ultrassom, o tamanho, a localização dos nódulos e se esse acometimento é de um lado ou dos dois. A biópsia, os sintomas e o contexto clínico de cada pessoa. Não existe uma cirurgia melhor ou pior, existe a cirurgia mais adequada para aquele cenário específico. Se você está investigando ou se preparando para uma cirurgia de tireoide, guarde esses pontos principais. Não se tira apenas o nódulo, o mínimo costuma ser retirada de metade da tireoide. A cirurgia parcial pode preservar a função, mas não é garantia. A cirurgia total exige reposição hormonal, mas muitas vezes é a opção mais segura. Informação traz segurança e segurança muda completamente a forma como a gente atravessa esse processo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que está passando por esse momento e se inscreve aqui no canal para continuar aprendendo sobre tireoide com leveza, mas com profundidade.